Jericho. Joseph William Wilson é um personagem fictício que aparece em histórias em quadrinhos publicadas pela DC Comics. O personagem era originalmente um super-herói e membro dos Jovens Titãs durante o período de The New Teen Titans, de Marv Wolfman e George Pérez. Desde o início dos anos 90, Jericho passou por períodos de sanidade e insanidade, embora incapaz de resolver seus próprios problemas. Ele ainda consegue uma performance moderada com seus amigos, os Titãs. Joey Wilson, atendendo pelo nome de Kane Wolfman, aparece como um personagem recorrente na série The Arrowverse, interpretado por Liam Hall. Essa versão nunca se tornou um meta-humano e mudo. Jericho também apareceu como um personagem recorrente na segunda temporada da série Titans da DC Universe, interpretado por Chella Man. Jericho apareceu pela primeira vez em Tales of the Teen Titans 43 e foi criado por Marv Wolfman e George Pérez. Jericho foi criado no início dos anos de 1980, alguns anos depois que Marv Wolfman e George Pérez lançaram a série Teen Titans e transformaram em um grande sucesso para DC Comics. Na época, Wolfman e Pérez estavam interessados em distanciar o time da Liga da Justiça, muitos dos quais eram mentores dos Titãs. Isso significou introduzir novos personagens como Ravenna e o tecnológico Cyborg, bem como mudar alguns de seus personagens, como ter Dick Grayson trocando sua identidade como Robin em favor de Asa Noturna. Jericho fez parte desse processo da construção da equipe como uma criatura própria e não, nas palavras de Pérez, uma liga juvenil. Marv Wolfman tinha decidido o nome que ele tirou de uma história não utilizada na série Titãs anterior, e com a ideia de Jericho ser o filho de Deathstroke, mas não conseguia pensar em nenhum outro aspecto do personagem. George Pérez elaborou o design, os poderes e a personalidade de Jericho e também sugeriu deixar o personagem mudo. Em uma espécie de partida, ele também insistiu que as emoções de Jericho fossem transmitidas inteiramente por meio de imagens, sem o uso de balões de pensamento. Pérez afirma que Jericho é o primeiro personagem criado exclusivamente por ele. Jericho era o filho mais novo de Slade Wilson, Deathstroke ou Exterminador, e Adeline Kane Wilson. Ele teve uma infância muito feliz. Ele foi um prodígio músico, além de ser um artista muito talentoso. Quando era criança, foi mantido como refém pelo terrorista chamado Chacal, enviado pelo presidente do Korak, em retaliação pelo golpe de morte que matou um importante coronel. Chacal tentou obter informações de Slade Wilson, que secretamente levava a vida dupla como mercenário. Depois que Deathstroke se recusou a cooperar com Chacal, citando uma violação de seu código de ética profissional, Wilson conseguiu resgatar seu filho, mas não antes dos homens de Chacal cortassem a garganta do Joseph. Como resultado, Jericho foi silenciado. Depois do incidente, a mãe de Jericho, Adeline, divorciou-se de Slade e levou Jericho e seu irmão mais velho, Grant, com ela. Na adolescência, Joseph trabalhava com a mãe em sua organização de espionagem chamada Searchers Incorporation. Em algum ponto, Jericho aprendeu a comunicar através da linguagem de sinais, identificada em Action Comics 584, como American Sign Language. Nessa oportunidade, ele conseguiu usar seus poderes contra o Superman e conseguiu detê-lo. Algum tempo depois, em uma história chamada O Contrato de Judas, Adeline e Joseph descobriram que Deathstroke havia aceitado um contrato contra os Jovens Titãs. Adeline e Joseph abordaram Dick Grayson para ajudá-lo a resgatar os Titãs, com Joseph adotando a identidade de Jericho e Dick Grayson mudando de Robin para Asa Noturna. A missão de resgate foi um sucesso e Jericho posteriormente se juntou à equipe, mas os Titãs estavam inicialmente desconfiados por causa da sua relação com Deathstroke e a traição de Terra. Jericho provou ser um indivíduo sensível e de coração puro, e foi um titã leal por muitos anos. Pouco depois de se juntar aos Titãs, outro novo membro, Cole, juntou-se
e Jericho imediatamente desenvolveu um vínculo com ela. Jericho também envolveu um relacionamento próximo e afetuoso com Ravenna, tendo-a possuído uma vez e aprendido sobre sua herança demoníaca. Jericho foi o primeiro titã a entender Ravenna, unindo-se sobre seu passado com seus pais e encontrando conforto com outro. Sem o conhecimento de ninguém, Jericho estava possuído pelas almas de Azarat, contaminado pela essência do demônio Trigon, o pai da Ravenna. Incapaz de possuir a própria Ravenna, as almas entraram em Jericho, pois seus poderes tornaram mais fácil para as almas entrarem nele. Eles estavam fracos no início, mas ganharam força com o tempo e eventualmente se fundiram com ele depois de algum tempo, após a derrota de Trigon. Jericho ficou adormecido em sua própria mente, enquanto as almas de Azarat começaram a procurar por novos corpos. As almas precisavam de vasos individuais para sobreviver e procuravam adquirir vasos sobre-humanos. Lentamente, mas com segurança, as almas começaram a corromper Jericho e tomaram o controle de seu corpo após o vilão conhecido como Wild Beast travar uma campanha de terror contra os Titãs, enquadrando Starfire por assassinato e quase matando o Cyborg depois de fazer uma lavagem cerebral nele para servir com seu procurador em uma espécie de roubos. O Jericho possuído descobriu que o GNU era na verdade várias pessoas membros do antigo grupo de vilões dos Titãs, The Hive, nomeado após a derrota da organização nas mãos dos Titãs anos antes. Prendendo o GNU líder, Jericho se tornou o novo líder do grupo e os usou para abduzir os Titãs atuais e antigos para atuarem como vasos. Jericho ganhou novos poderes, uma poderosa alma de leão e uma habilidade de cura que reparou sua garganta e permitiu que ele falasse novamente. No enredo Titans Hunt, Jericho, possuído por Trigon, capturou todos os Titãs. Asa Noturna, mesmo amarrado, tentou detê-lo, mas acabou apanhando. Deathstroke, acompanhado de alguns aliados, dentre elas a bela Troia, foi ao resgate dos Titãs, mas chegando lá não foi páreo para Jericho, possuído por Trigon. Ele foi capturado e torturado por Jericho sem piedade. Jericho conseguiu em algum instante sair do controle mental de Trigon e pediu ajuda. Pediu para que seu pai o matasse para acabar com o hospedeiro de Trigon. E Deathstroke, sem alternativa, matou seu próprio filho. Não houve ajuda para ele, e para poupar seu filho de mais sofrimento, Deathstroke acabou matando-o. No sepultamento, todos os titãs estavam presentes, inclusive Deathstroke, seu pai. Uma estátua de Jericho foi erguida posteriormente no Memorial da Torre dos Titãs em São Francisco, Califórnia.